A Frente Parlamentar da Agropecuária, o Instituto Pensar Agro, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e outras entidades ligadas ao setor acompanham de perto a tramitação da reforma tributária que pode ser votada ainda neste ano. Eu conversei com o coordenador econômico da CNA, Renato Conchon, para antecipar quais são os principais pontos que preocupam o setor agropecuário. O governo federal já sinalizou que não deve apresentar uma nova proposta de reforma tributária para ser discutida pelo Congresso. O texto será construído com base em duas propostas já apresentadas em 2019, a PEC 45 e a 110. Para o coordenador econômico da CNA, essas duas propostas trazem impactos para o setor agropecuário. Além de tributar bens e consumo, propõe alíquota única. E aí a gente está falando de uma alíquota de um tributo que vai ser igual tanto para 1 quilo de feijão, para 1 quilo de arroz, quanto para uma bolsa de marca, um cosmético ou um smartphone. A nossa maior preocupação é os impactos que isso vai trazer tanto para o produtor quanto para o consumidor final. A CNA tem estudos que apontam que a cesta básica deve ficar bem mais cara, algo aproximado a 23% de aumento de custo. Outra questão é o aumento da inflação. Se o preço da cesta básica sobe, a inflação também sobe. E isso vai trazer impactos significativos do ponto de vista macroeconômico. Ou seja, uma reforma que vai mudar a vida dos produtores, mas vai mudar a vida de toda a sociedade brasileira. A CNA defende um adequado tratamento ao setor agropecuário, como, aliás, acontece na maioria dos países produtores de alimentos. A CNA, o IPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, não defende um benefício para o setor em detrimento a qualquer outro setor econômico brasileiro. Não é isso. A gente quer assegurar uma competitividade frente aos principais países concorrentes a nós. Ou seja, competitividade internacional nós estamos falando aqui. Outro ponto importante é o impacto que a tributação terá nas cooperativas. Pode haver, inclusive, uma bitributação e inviabilizar o modelo de negócio. Existe o risco concreto, tal como os textos estão hoje, de que haja uma tributação tanto no produtor cooperado quanto na cooperativa. No final do dia, isso quer dizer que a carga tributária da cooperativa vai ser o dobro de uma empresa não cooperada. Nas duas propostas não existe nenhuma sinalização para a tributação das exportações, mas a CNA aponta um ajuste necessário na definição das regras de devolução de crédito tributário para os exportadores. Imagina só, uma empresa acumula crédito exportando grãos e ela tem um crédito tributário e o fisco deve isso para ela. Como que vai ser feita essa devolução? Em que tempo? A reforma tributária, os textos atuais, não dizem exatamente como e quando esses créditos serão devolvidos. 30 dias, 60 dias, 90 dias, o que seria esse período rápido? Porque quanto mais demorar para devolver o crédito ao exportador, mais necessidade de fluxo de caixa esse exportador vai ter. Isso vira custo Brasil. A CNA defende também redução de carga tributária para a agroindústria, para torná-la mais competitiva e estimular a agregação de valor. O ideal, do nosso ponto de vista, é ter um ambiente econômico que favoreça todos os setores econômicos a partir de aprovação de uma reforma tributária. O que nós estamos vendo neste momento é que os relatórios, a proposta, tal como elas estão hoje, elas vão aumentar muito a carga tributária dos produtores rurais e também de algumas agroindústrias, fazendo com que o seu custo se eleve e esse custo seja transferido para o consumidor final, a sociedade brasileira. A CNA também deseja uma reforma tributária, desde que não inviabilize a cadeia produtiva e não aumente a carga de impostos. Segundo Renato Conchon, a participação da FPA será fundamental para a elaboração e aprovação do texto final. Imaginamos que seja em meados de maio, esse texto esteja pronto, e aí devem acontecer os debates técnicos de todos os setores econômicos, colocando apoio ou possibilidade de ajustes necessários a essa proposta. A gente espera que saia esse ano com uma reforma digna de ser aprovada, digna de apoio de todos os setores econômicos, que uma reforma tributária garanta simplicidade,
aumente a segurança jurídica, mas que não inviabilize nenhum setor econômico ou atividade agropecuária. Pois é, vamos convocar o Miguel Daoud para abordar esse tema, né, Daoud? Diante da necessidade do governo de arrecadar mais para poder arcar com as suas despesas e diante de tantos interesses, né, do próprio governo federal, do estado, das cidades, dos municípios, você acredita que vai ser uma reforma simples e que não vai afetar nenhum setor econômico, inclusive o agro, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, eu acompanho, né, essa necessidade que o Brasil sempre teve de fazer uma reforma tributária, né? Mas nenhum governo quis enfrentar isso, porque a gente sabe que há uma dificuldade muito grande. A CNA colocou muito bem que a agropecuária precisa, nesse momento, para continuar sendo o carro-chefe da nossa economia. Essa reforma tributária, Petri, ela tem uma fusão aí de uma PEC que foi desenvolvida no Senado, uma na Câmara, a outra da Câmara, que é a 110 e a 45, e tem aí o desejo do governo, né? Hoje tem um dado, né, que o presidente Lula disse que o Brasil vai crescer quase 1,7% ano que vem, quando o mercado imagina em torno de 0,80, 0,90. O ano que vem ou esse ano? O ano que vem. 2024. Não, perdão, este ano. 2023. Este ano. Isso. 2023. O que acontece? O Brasil hoje tem uma necessidade de ter recursos para uma rede de proteção social na casa aí de quase 70 milhões de brasileiros. Você tem setores da economia que precisam disso. E o dinheiro sai da onde? Sai da atividade econômica, né? Se você tem o agronegócio como a atividade econômica que puxa a economia desse país, é evidentemente que o agronegócio vai ter aí alguma dificuldade, né, em tentar manter essa posição. E uma reforma, Petri, ela exige muito cuidado e muita atenção por parte dos parlamentares. Os parlamentares precisam entender bem que o Brasil precisa de um projeto, né? E esse projeto só vai ser executado no momento em que eles entenderem o que está se colocando, né? Hoje o que a gente vê é a bancada TikTok, aquela bancada de parlamentares que fica o dia inteiro, TikTok, WhatsApp, Instagram, né, falando com a sua bolha. Então, eu tenho uma preocupação muito grande de que se nós vamos ter condições, neste momento, de aprovar essa reforma tributária, uma vez que quem paga imposto quer pagar menos e quem recebe quer receber mais. É uma situação muito difícil, é uma situação muito complicada para o governo poder levar isso adiante. Mas eu vou continuar defendendo que uma reforma tributária, evidentemente, ela não pode prejudicar o setor agropecuário. Agropecuário. Não dá para a gente antecipadamente saber o que vai sair, né, desse Frankenstein aí que vai ser discutido no Congresso. Temos que esperar e começar a acompanhar, para e passo, todas as decisões, as correntes políticas, os interesses econômicos, para que nós possamos saber, né, como é que isso vai acontecer. Só aqui, encerrando, Petro, eu só queria te dizer o seguinte: olha, nós estamos em março, quase abril. Até agora o Congresso não definiu, né, as comissões, o Congresso, ali existe um atrito entre o Senado e a Câmara, o presidente Lula não tem um projeto, e nós já estamos caminhando para o meio do ano, né? E aí, como fica? Agora, você imaginou uma reforma tributária desse porte sendo discutida no parlamento com essa característica? É verdade. Segunda-feira... Nós temos que cobrar dos parlamentares responsabilidade e coerência para que nós tenhamos uma reforma tributária para fazer esse Brasil crescer. Caso contrário, nós vamos continuar medíocre como sempre fomos. E vamos cobrar segunda-feira pessoalmente aqui para a estreia do nosso novo estúdio, tá bom, Daoud? Um ótimo final de semana. Já tem até um traje para ir. Beleza. Tchau, boa noite.